E quem vai participar do que Deus vai fazer? Aqueles que vão optar, decidir e responder por uma postura. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Saia da conveniência esse ano. Saia do costumeiro. Dê uma resposta diferente. Para Deus te inserir, te selecionar para o que Ele vai fazer. Deus... Convidamos você para a nossa conferência com o pastor Kleber de Jesus. Próxima quarta, dia 18 de janeiro, 7h30 da noite. Depois, sexta-feira, dia 20 de janeiro, 7h30 da noite. Sábado, dia 21 de janeiro, 7h30 da noite. E domingo, 9h30 e 18 horas. Entrada franca, de graça e com a graça de Deus, mas venha com fome e sede da glória da presença de Deus, porque o Eterno será fiel com o teu coração. O Auditório Conexão Vida está pronto para receber você, junto com a igreja, para juntos adorarmos e recebermos uma transferência de Deus neste início de 2023. Avivamento em glória para o teu coração. É chegada a hora do avivamento em glória, com grande poder, teu mover vem derramar, vidas salvas da graça e apaixonada igreja, amando por ti, vem mover, vem derramar. A paz e a graça do Senhor Jesus seja com teu coração nessas conversas da vida nesta sexta. É um prazer ter você conectado junto conosco. E hoje teremos um momento diferente, uma conexão diferente. Vamos continuar com Conversas da Vida. Mas hoje, quem está aqui hoje é Deline Gabriela. Deline, ela não é Gabriela. Gabriela é apenas um sobrenome que eu inventei aqui, já que ela fez uma proposta. Ela disse: Pastor Renato, já que é o seu aniversário, vamos fazer uma entrevista com você. Aliás, o projeto dela é fazer uma entrevista com todos os pastores. Então, na semana do aniversário de cada um, não pode ser antes nem depois, tem que ser na semana do aniversário. Você vai ter então entrevista pastoral com o pastor do aniversariante da semana. Então você hoje está convidado para estar hoje aqui. Ela tem uma bateria de perguntas para serem feitas. Hoje então você não vai poder perguntar para nós, mas você faça sua pergunta no nosso espaço que temos aí, na nossa sala de bate-papo. O pessoal não gosta de sala de bate-papo, diz que é sala de oração. Então, na nossa sala de oração, você vai poder botar sua pergunta. Nesta conexão não vamos responder, mas na próxima, a Cida, que é a nossa conexão Cida secretária, já vai estar anotando e automaticamente você terá a resposta à sua pergunta. Não ficará no vácuo. Seja bem-vinda a mais uma conexão Conversas da Vida. É um prazer ter você aqui. Vamos orar para que Deus nos abençoe nessa conexão. Pai, nós invocamos o nome do Teu Filho Jesus e pedimos que Tua graça possa estar neste momento que vamos ter aqui juntos na edificação da Tua palavra, do Teu reino. Queremos estar abertos ao Teu Espírito, à Tua voz e às Tuas direções. Que venha o Teu reino, que cada casa, cada vida conectada conosco possa ser abençoada, edificada e ministrada pelo Teu Espírito Santo enquanto compartilhamos as Escrituras Sagradas, Tua palavra e as experiências geradas pelo Teu coração em nossas vidas. Assim, abençoamos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Deline, antes de você começar a perguntar, eu quero perguntar para você, de onde surgiu essa história, essa ideia? Porque eu vejo assim, muitas pessoas são novas na igreja e muita gente segue a gente, né, no YouTube, no Instagram e não conhece todas as histórias. Você é o mais conhecido de todos os pastores, você está mais em evidência, mas às vezes a gente pega um pouquinho da sua história. Eu estou aqui na Maranata há 30 anos, muitos anos caminhando ao lado desse pastor, então eu conheço muita história, mas eu tenho certeza que vocês têm perguntas, têm curiosidades, gostaria de ver qual a visão dele sobre alguns assuntos. Então eu elaborei umas perguntas para a gente poder conhecer melhor Renato Gonçalves. Então as perguntas que ela vai fazer, ela já sabe todas as respostas. É apenas para que você que está em conexão agora possa então conhecer um pouco mais. É um prazer compartilhar com você. Vamos lá? Primeira pergunta, Deline. Vamos lá, pastor Renato. Como que você veio a Deus?
Como que eu vim a Deus? Olha, a minha experiência, ela foi de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo profunda. Eu fazia faculdade de economia, comecei a me interessar por filosofia na faculdade, na Universidade Federal Fluminense em Niterói, comecei a me interessar por epistemologia, que é o conhecimento do conhecimento. Como é que você que está conectado aqui conosco agora sabe que este é um momento real que está acontecendo com você e não um sonho? Porque tem um juízo, tem um conhecimento atrás do conhecimento. Todo conhecimento que chega a nós tem um juízo que diz isto é verdade, isto é sonho, isto é imaginação, isto é fake news. Então há um conhecimento. E eu comecei a me interessar sobre este tema na filosofia e comecei a querer saber o que era a verdade. E na busca, no afã de buscar a verdade, na minha casa ninguém era convertido. Eu digo que a turma da minha casa era do mal, não no sentido que fazia pacto com o diabo, mas não tinha fundamento nas escrituras sagradas, não buscava Deus, não havia religiosidade evangélica no meu lar. Então, mas havia um desejo no meu coração, então, de saber a verdade. Não sabia eu que quando comecei a buscar a verdade, que eu estava buscando a presença de Deus. O que aconteceu comigo? A história seria longa, uma conversa da vida não seria suficiente, íamos gastar o programa inteiro para eu contar tudo o que aconteceu, mas resumindo, neste afã comecei então a descobrir que para eu acreditar em qualquer filósofo que tenha a mente tão falha como a minha, era melhor então eu acreditar na minha própria mente, na minha própria consciência. Então o que era mais lógico para mim? Dentro da epistemologia tem várias possibilidades. O objetivismo diz que o objeto é como é. Então este tablet ele é como é e todo mundo vê este tablet desse jeito. Tem o subjetivismo, que o sujeito provoca a realidade, ou seja, o que eu e Deline mais estamos vendo aqui é diferente. Então o criticismo diz que não, que o objeto e o ser humano, o objeto e o sujeito junto produzem uma realidade. Por exemplo, o daltônico. Você vê essa blusa verde da Deline, mas o daltônico vê vermelho. Então, afinal de contas, a cor está fora ou a cor está dentro? Se uma coisa tão simples, a gente não tem certeza de o que nós estamos vendo, que dirá as existenciais. Então, eu tive uma depressão existencial. E aí eu entrei numa crise bem profunda de depressão existencial. Passado alguns meses, então, depois de tanto pensar, de filosofar, eu cheguei à seguinte conclusão: quer saber? O que é mais lógico para mim, para eu não acreditar mais na mente filósofa, não vou acreditar na minha mente? Na época, no caso, o deísmo era a coisa mais lógica para mim. O que é o deísmo? Porque na filosofia tem um fim último, pode não ser Deus, pode não ser uma pessoa, mas tem um fim último. Toda a universidade, toda a ciência mostra que tem uma causa não causada que causa todas as causas. Pode ser Deus, pode não ser, aí é um outro problema. Bom, como eu sabia disso, eu falei, então, qual é a fonte de tudo? E então eu estava num sítio e eu resolvi tomar a decisão de ser deísta. O deísmo diz que Deus não é uma pessoa que se revela pessoalmente. Eu, você, o multiverso, o universo, tudo isso formando é Deus. E na realidade, então, o teísmo diz que não, que Deus é uma pessoa que se revela pessoalmente. Então eu falei, quer saber, vou ser deísta. Naquele momento que meu coração estava dizendo que ia ser deísta, para minha surpresa, os céus se abriram. Eu vi Jesus no Espírito ressuscitado, fui batizado com o Espírito Santo e uma voz disse exatamente isso. E agora fomos interrompidos no meio do nosso programa. Uma interrupção aqui agora. Vou filmar vocês. Yeah.
uma bênção, né? Todo mundo com certeza já teve alguma experiência com Deus, com você ajudando. Então a gente quer que você continue perseverando na unção, nessa alegria que você tem, que Deus continue te sustentando, e isso é em nome da igreja. Depois vai ter o bolo, os salgadinhos, o refrigerante. A gente sabe que você não come, mas a gente vai comer com você. Isso. Inclusive tem um especial que a gente quer. Cuidado. Atenção, que eu vou dar Cuidado. Aproveita, então, quem vai orar comigo? Gente, isso não estava programado no nosso primeiro programa com a Deli. Era surpresa. Estava nos planos dos céus. Pastor Renato, vamos invadir sua live. Obrigado. Eu vou abrir aqui tudo aqui. Esse perfume eu conheço. Muito obrigado, gente. Vamos orar, estendam as mãos. Pai, graças te damos por mais um ano de vida sobre que tu possa deixar o pastor Renato. E cada vez mais poder derramar bênçãos sem medida sobre ele. Traz graça, sabedoria, unção, Senhor. E que ele possa verdadeiramente reconhecer em tudo aquilo que ele faz a tua mão sobre ele. Oramos e o abençoamos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Gostei muito, gente. Deixa eu botar aqui. Vou até deixar aqui num aquáriozinho. Não tive essa ideia dele. Foi sensacional. Helena que fez. Você. Helena que fez? Diaconisa Helena que fez, gente. Uma obra de arte fantástica. Vou deixar bem aqui hoje, então. Tá aqui, olha. Tá bem parecendo direitinho. Vou dar só uma conexão aqui pra você. Deixa eu ver se tá direitinho. Tá aqui, tá bom. Tá certinho. Bom, gente, depois desse breve intervalo, voltamos para terminar então. O que aconteceu então? Se eu fosse tirar Jeremias 29:13, se eu for tirar todos os versículos da Bíblia, deixaria 29:13, que diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. E foi naquela hora então que eu, batizado com o Espírito Santo, tive uma experiência sobrenatural com Deus, e aquela voz falou: isso é Deus. E aí eu me converti. Foi assim. Viu? Que bênção, gente. Então, às vezes, quando você está buscando alguma coisa, ele estava buscando Deus sem saber, e Deus veio. Então, sim, Deus veio de qualquer forma, porque Ele conhece o interior do nosso coração, e Ele sabia que Renato queria a verdade, e a verdade é Jesus. E aliás, o versículo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é um conjunto de doutrinas que você vai conseguir alcançar em alguma universidade, em alguma biblioteca, em algum laboratório científico, filosófico. A verdade é uma presença criadora de todo este universo. Ele é o verbo que se fez carne. Por ele foram feitas todas as coisas. Ele é a fonte de toda a sabedoria. O nome? Jesus Cristo, Senhor. Amém. Então, vocês
teve essa experiência com Deus? Você achou a Maranata ou a Maranata te achou? Não tinha Maranata, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, na verdade a Adileia, que é uma amiga minha, ela foi a conexão, eles estavam se reunindo no auditório do Colégio Cefro para buscar Deus, um grupo que havia se desconectado da primeira igreja batista de Nova Friburgo, eles foram, como eu digo, eles foram, como é que se chama mesmo na igreja batista? Eles foram desligados, não excomungado é católico, foram desligados da igreja, porque eles estavam orando mais, buscando mais, querendo mais de Deus, e a igreja na época, não hoje, nosso querido pastor Francisco Amaral, pastor da igreja batista, é um homem que é aberto ao mover de Deus, aberto às escrituras sagradas, dentro do equilíbrio, mas naquela época, muitos anos atrás, o pastor não admitiu essas pessoas, e eles passaram a se reunir no auditório do Cefro. Eu passei a congregar lá no Cefro, na verdade, a minha conexão foi no auditório do Cefro, eu não fundei a Maranata, eu não criei a Maranata, eu me converti nessa raiz lá no auditório do Cefro. Viu? Numa simples reunião de oração. Olha só como é que Deus faz as coisas na simplicidade, né? E quando que você percebeu, Deus chegou para você e falou assim, Renata, eu quero que você seja pastor, como é que funcionou o teu ministério? Como é que isso aconteceu na tua vida? Eu digo até hoje que eu não fui chamado, eu fui achado, porque eu não teve esse momento assim específico da voz de Deus chegando. Aconteceu o seguinte, eu comecei a servir na igreja desde que eu me converti, eu era o primeiro a chegar no auditório. Então, por exemplo, eles se reuniam no auditório do Cefro, e eu chegava no primeiro, depois que eles chegavam até organizar o lugar, porque era um auditório, era um espaço, era uma sala de aula, que eles tinham que limpar, organizar, até organizar demorava. Como eles viram que eu chegava primeiro lá, eles me deram a chave. Então meu primeiro serviço foi abrir o auditório, limpar a igreja, arrumar para a igreja se reunir, e assim foi. Passei a participar do reto projetor, que depois foi transferido para Delimar, o reto projetor, e passei a servir, a orar com as pessoas, a visitar, e foi servindo. Como eu não saía de lá, Deus acabou tendo que me chamar, entendeu? Você falou eu não fui chamado, eu fui achado. Num culto desse que você foi ordenado em 1986. 1986, então, isso mesmo. Gente, tem um tempinho legal aí, né? Em 1986 eu fui ordenado no ministério. Inicialmente eu não queria ser pastor, eu já estava dirigente da igreja. Tentaram ordenar 2 vezes, eu rejeitei, eu saí fora, porque eu não me achava em condições de ser um pastor, eu não me via em mim essa imagem de pastor, eu preferia apenas servir. E na verdade eu descobri que ser pastor é servir. Então a minha pergunta é, nesses anos todos de ministério pastoral, qual é a parte mais difícil? Parte mais difícil do ministério pastoral, eu acho que as pessoas falam que ser pastor é difícil, é complicado, né? Mas eu acho que viver é difícil. O mundo tem aflição. Seja você pastor, seja você um advogado, seja você um costureiro, seja você um recepcionista, um gari, em qualquer área da sua vida você vai ter aflição nesta terra. Portanto, da aflição ninguém passa. É claro, quando você tem responsabilidade de uma congregação, aí nós temos um aumento disso, mas Deus traz graça. Jesus falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus não coloca fardo pesado sobre a vida de ninguém. Então não é possível Deus chamar alguém. O peixe, quando entra na água, ele se sente feliz. O pássaro, quando voa, por exemplo, para mim voar seria complicado demais, eu cairia. Para eu ficar dentro do fundo do mar ou dentro de um rio para mais de 6 horas ou para mais de 1 hora, eu nem chegaria, eu estava morto, porque eu não fui criado para isso. Quando nós passamos a viver aquilo para o qual nós fomos criados, tem aflição, mas eu acho que a coisa fica suave, fica leve. Então, eu acho que a coisa mais difícil para um pastor é não seguir a voz de Deus. Esse é o grande problema. Fora disso, o jugo é suave, o fardo é leve, a alegria sempre, não só no momento que você está vendo vitórias, mas no momento das lágrimas. Chorar com quem chora, alegrar com quem se alegra, é um privilégio fazer parte de tantas histórias. Então, não é que não tenha dificuldade, não é que não tenha problemas, mas, como eu digo, problemas todas as pessoas têm em todas as áreas, às vezes fazendo aquilo que eles nunca foram chamados para fazer. Então eu me sinto privilegiado, honrado. Eu faço uma coisa que eu faço de coração, que eu gosto de fazer,
e ainda recebo para isso, meu Deus do céu, é honra demais, é misericórdia demais. Então, realmente é graça. Porque ele é servo, sabe, gente? Então, assim, quando você entende que Deus te chamou para servir, você serve, é tudo tranquilo. Não é que não é fácil, não é, mas é leve, é suave, é prazeroso. Né? O apóstolo Paulo disse entristecido, mas alegre. Tem momentos que você sente tristeza, mas a alegria do Espírito não sai, porque você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então eu acho que tudo isso faz parte da vida para qualquer ser humano. Uma coisa que eu converso às vezes com o Rafael, a gente troca essa ideia. Eu quero falar que o Rafael está atrás da câmera, ali na direção, já é o diretor do programa. E a gente troca uma ideia assim, e a gente fica imaginando como que você, né, consegue equilibrar a tua vida pessoal, que existe a pessoa Renato, existe o pastor Renato, né? Então tem as suas necessidades pessoais, a sua vida pessoal, a vida familiar, a igreja. Como que você consegue equilibrar? Qual a sua estratégia para você equilibrar isso tudo na sua vida? Não equilibra, eu sou desequilibrado, entendeu? E a maior prova disso é minha esposa, que com muita graça e amor me cobre nessas horas, porque realmente eu estou aqui reunido no auditório, porque aqui não é uma igreja, aqui é um auditório. Na minha casa eu continuo sendo o templo do Espírito Santo, e lá continuo na conexão, ainda mais nesse mundo virtual hoje, através do celular, eu continuo conectado com a igreja, aconselhando, orando. Então, eu não acho que tem esse equilíbrio não. Minha esposa é que pode testemunhar melhor do que eu. Eu acho que aqui em casa é tudo uma coisa só, embola tudo nesse sentido. Então, é desequilíbrio. Então, gente, já avisando a pastora Laísa, você é a próxima aniversariante, tá? Fevereiro, estamos juntos. Ele não vai escapar. Então, não vai escapar. Todos tá? os pastores terão que ser entrevistados. Já estou avisando. Está avisado, mas não tem jeito. Todos os pastores. É na semana, não precisa ser no dia do aniversário, não. Você olhando esses anos todos de ministério, você acha assim, nossa... Tem alguma situação que você possa falar que você olhando hoje, você agiria diferente? Uma coisa que você errou, que você faz, nossa, eu podia ter feito de outra forma? Nossa, eu passado a noite inteira aqui falando um monte de coisa. A Bíblia fala que o sábio aprende na miséria dos outros, o tolo nem na sua. Eu já aprendi. Eu já aprendi com muitas falhas, erros meus, com toda certeza. Eu fui, na verdade... Eu não me formei em pastor, eu estou sendo formado em pastor ainda, de acordo, eu espero chegar a ser no final um pastor segundo o coração de Deus, lá no final da minha carreira, completar, mas na verdade eu entrei no ministério, eu fui aprendendo, como estou aprendendo ainda, fazendo. Então na realidade eu aprendi com meus erros, quero aprender com meus erros, tem um monte de coisa que eu não faria de novo, mas tanta coisa. E graças a Deus, muitas delas eu não faço mais hoje, eu já mudei, mas aquilo não cabe mais. Tem coisas, é claro, que eu não faço mais hoje, porque naquela época podia ser feito. Por exemplo, culto ar livre, eu era um evangelista bom, eu não saía das ruas pregando na rodoviária, na praça, eu fazia isso. Hoje eu não faria, a não ser que Deus mandasse, porque na época Deus mandou e isso funcionava. As pessoas tinham atenção na rua naquela época. Naquela época não tinha TV, programa evangélico na TV, não tinha divulgação quase nos rádios, o evangelho então era comunicado na rua. E quando você parava na rua, as pessoas paravam para te ouvir. Hoje não, hoje você parar na rua, a pessoa com o celular não vai nem, o máximo vão te filmar, pensar o maluco lá e vão continuar a sua vida. Não há uma conexão nesse sentido. Então hoje eu não faço mais, mas não porque foi errado, não, ao contrário, foi voz do Espírito Santo, frutificou naquela época. Então as estações vão mudando, então tem muita coisa que eu não faço hoje porque a estação mudou, mas tem muita coisa que eu não faço hoje porque eu aprendi porque era errado fazer, eu não devia ter feito naquele caminho. Então tem muita coisa, aí faz um outro programa sobre isso que vai ser feito. Qual a maior alegria do seu ministério? A maior alegria do meu ministério é quando Deus está atuando, seja na minha vida, seja no outro, seja no momento da alegria, quando você vê alguém se convertendo, curado, liberto, transformado, ou mesmo no cemitério, no sepultamento, quando eu estou lá e eu percebo que a presença de Deus chegou e que de alguma maneira aquela lágrima, ela foi transformada num consolo, ela foi transformada numa paz de espírito. Não tem alegria maior do que isso quando eu estou dentro do CTI,
vendo pessoas que estão ali, algumas vão passar para o outro lado, mas quando eu estou ali com aquela pessoa sofrendo sozinha e ela consegue sorrir comigo dentro do CTI, sorrindo, rindo, aquilo traz uma paz enorme para o meu coração, uma alegria. Então, na verdade, essa presença de Deus traz uma grande alegria em todos os momentos. E, Renato, nesses anos todos de caminhada, né, desde 79, então dá 44? Por aí, né? Já revelou pelo menos uma parte da minha idade. Eu não tenho dificuldade com a idade. Mais de 44 anos eu tenho então, gente. Dificuldade com a idade não tem. Então, qual a estratégia que você emprega na tua vida para a leitura constante da Bíblia e de oração? Porque a gente se converte e a gente tem essa luta. Eu tenho que ler, eu tenho que orar. O que funcionou para você manter essa constância? Qual a tua dica? Lá atrás, assim que eu me converti na igreja, eu acho que as pessoas ao meu redor, elas foram muito importantes. Que a nossa igreja, que era um grupinho de 12, 13, 14, 15 pessoas, e eles tinham, por exemplo, um horário de oração marcado, fazia, como é que chamava mesmo? Era fogo cruzado. Eles marcavam o horário de oração. Então, por exemplo, hoje nós vamos orar de 10 até as 11 horas. Então todo mundo orava naquele horário. Chamava fogo cruzado, todo mundo, cada um nas suas casas, nos lugares celestiais, atirando, batalhando, orando e intercedendo. Então eles me jogaram na oração lá. E também na leitura da Bíblia, eu fui incentivado. Então, na verdade, isso se virou um hábito. Então, eu acho que o convívio é muito importante. A questão da disciplina, de você realmente ver, e conforme você vai fazendo, você vê o quanto aquilo é bom para você, o quanto faz bem para a sua alma, o quanto aquilo produz resultados para o seu ser. E depois que virou prazer, vai embora. Eu acho que em ser incentivado por alguém, isso funciona. Funciona bastante, né? Além da Bíblia, você indica um bom livro? Olha, sem dúvida, eu tenho bons livros para serem. Tem um monte, né? Mas vamos lá, que alguns importantes que eu volto a ler. São livros que eu volto a ler porque eles são bons. Então, por exemplo, sem dúvida nenhuma, as Escrituras Sagradas, nada substitui as Escrituras Sagradas, né? Eu estou lendo, inclusive, para falar de Escritura Sagrada, que você que está conectado, eu vou até botar o videozinho aqui agora da nossa chamada sobre a nossa leitura do Novo Testamento. Convidamos você para estar lendo o Novo Testamento conosco durante todo o ano, um capítulo por dia. Estamos publicando todos os dias às 6 da manhã no nosso canal Maranata NF e você poderá ouvir, ler e meditar nas Escrituras Sagradas. Como acessar os capítulos diariamente? Você, no seu celular ou no computador, você procurará o aplicativo do YouTube. Encontrando você no buscar do YouTube, você digitará Maranata NF. Maranata NF. Você logo em seguida achará o ícone do nosso canal. Clicando nele, você estará indo diretamente para o nosso canal Maranata NF. Ali você irá procurar na playlist Leitura do Novo Testamento. Encontrando esta playlist, você clicará e aí estão todos os capítulos que colocamos diariamente às 6 da manhã. Você poderá acessar do capítulo 1 até o capítulo atualizado. E assim você estará conosco, lendo o Novo Testamento durante todo o ano, meditando nas Escrituras Sagradas. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Certamente, como diz o Salmo 1, você prosperará em todas as áreas por ler e depois meditar em todos os princípios do reino de Deus. Então, boa leitura e vamos juntos crescer na graça. Bom ter você na leitura direta do Novo Testamento sem comentários. Ok, olha, então participe conosco dessa chamada da leitura do Novo Testamento. Além da Bíblia, do Novo Testamento, eu digo que você tem que ler muito mais o Novo Testamento, aliás, do que o Antigo. Não muito mais. Você deve primeiro estar bem com a linguagem do Novo Testamento bem clara na sua mente, para depois ler o Antigo. Geralmente você pega um livro e você começa, não, no começo, mas a Bíblia se deve ler no Novo Testamento, porque o Novo Testamento interpreta o Antigo. O Antigo são sombras. Quando você está com a linguagem do Novo Testamento bem vestida na sua mente, aí vale a pena ler o Antigo, que você então, com a visão da graça, você vai ler o Antigo Testamento e entender todas aquelas sombras maravilhosas que permanecem, nada muda.
Mas na verdade temos bons livros para recomendar. Claro, não considero nem a Bíblia como um livro. Ela de fato é um fundamento, ela é uma inspiração. Ela não pode ser colocada como o livro. Ela é a palavra inspirada de Deus, com todas as experiências, com toda a cultura que nela está, com todas as visões, com tudo aquilo inspirado, produzido pelo Espírito Santo para produzir um resultado e vida para as nossas vidas. Inclusive o Evangelho de João, 7 milagres escritos para que a gente possa reconhecer que Jesus é Deus. Além do Evangelho de João, todos os livros têm um propósito para a nossa vida. Então, não vou classificá-la como livro, mas classifico como uma inspiração de vida, palavra de vida. Agora, livros, vamos lá. O primeiro deles que eu recomendo é C.S. Lewis. Ele tem dois títulos em português, que é a mesma coisa: Cristianismo Puro e Simples e Cristianismo Autêntico. C.S. Lewis foi um ateu em inglês. Ele na verdade se converteu, ele era ateu, se converteu, era filósofo ateu, pregava ateísmo na rádio, se converteu e ele transformou depois o cristianismo em filosofia. A Essência do Cristianismo Autêntico é um livro que todo cristão deveria ler, porque ele não é livro inspirativo, não é um livro como a Bíblia. Então é um livro de filosofia. E ele escreve como ninguém, uma página, cada capítulo dele tem só uma página e meio mais ou menos. Como é que ele consegue escrever tanto em pouco tempo? O que ele fala em uma página e meia, eu demoraria um livro inteiro para falar. Ou seja, o que ele fala em 15 minutos, eu demoraria 3 horas para falar. Ele é um escritor, ele que escreveu Crônicas de Nárnia, ele escreveu, tem mais outro livro, outra história. Porque as Crônicas de Nárnia tem uma sequência. Né? Então, C.S. Lewis, quem sabe falar para a criança, entendeu o reino dos céus. Então, o C.S. Lewis, ele então tem esse livro, A Essência do Cristianismo Autêntico, o Cristianismo Puro e Simples, que é o mesmo título diferente para o mesmo livro que foi dado. Vale a pena você ler este livro, ele é bem inspirativo e não digo inspirativo em termos filosóficos, né? E vale a pena você ler. Outro livro que eu recomendo é Aprenda a Viver como Filho do Rei. É um livro que aparentemente ele parece até assim não muito sério. Quem me indicou ele foi o David Nicodemo, que é um nosso cientista norte-americano, professor de química, né? Ele me recomendou esse livro. Inicialmente, quando eu li a cara do livro, eu falei assim, não parecia sério o livro. É fantástico. Harry Dale é um engenheiro da NASA, ele é alcoólatra, ele se converte, né, de uma maneira muito fantástica, e ele tem uma visão do reino maravilhosa. Esse é outro livro que vale a pena ler. Acho que o título dele em português hoje continua sendo Aprenda a Viver como um Filho do Rei, e isso realmente, você vai aprender a viver como um filho do rei. O rei é Deus, você é filho dele, e aqui nessa terra você pode ter experiências maravilhosas. É um livro, enquanto C.S. Lewis é um livro de filosofia, Harry Hill é um livro de experiências com Deus e que te coloca também. Vinho Novo é Melhor, não pode faltar esse livro, Vinho Novo Melhor, também é um livro maravilhoso que realmente traz muitas experiências. Olha, eu acho que podemos fazer um outro programa também sobre livros. Indicação de livros. Basta você ver minha biblioteca, que é um pouco exagerada, eu já não consigo ter lugar para botar mais livro nela, mas realmente ler é muito importante. Se você se encontrasse, né, se você pudesse voltar no tempo, a gente sabe que isso não existe, gente, mas é hipoteticamente falando, encontrasse um Renato de 1979, qual conselho você daria para ele? 79 ou 86? Como não, pastor? 86, vamos pegar o dentro do pastor, ministério, tá bom. Como pastor. Dentro disso tudo que você já viveu, se você pudesse voltar lá e falar para você mesmo, o que você falaria? Eu já falava para mim naquela época, eu falei assim, não tem que ser pastor não, rapaz, você está doido? E foi justamente a minha luta. Rapaz, você não tem condições, porque eu continuo não me sentindo em condições no sentido do que eu sou. Então é só a graça de Deus realmente que faz e que produz. E foi por essa graça que eu me entreguei para ser o que eu achava que eu não tinha condições de ser, um ser como eu. Como pode alguém como eu, né, ser pastor? Não. Então realmente eu me aconselharia desse jeito mesmo. Você está maluco, rapaz? Você não tem condições de ser pastor. Foi exatamente isso. Eu acho que o Renato do futuro estava chegando naquela época, já falava na minha consciência isso. Rapaz, eu não tenho condições. Como é que você pode ser pastor, rapaz? Não pode. E eu não quis. Durante duas vezes tentaram me ordenar, porque na verdade eu era já um dirigente. E aí foram experiências que Deus foi mostrando, eu acabei me entregando a uma realidade que eu já estava vivendo. Vamos lá. Olhando para Maranata
hoje, 2023, na tua percepção, o que a Maranata de hoje precisa? O que a igreja evangélica Maranata precisa? Eu acho que ela precisa já estar vivendo. Porque eu acho que também, como eu falei para vocês, são tudo estações. A gente não pode dizer, os dias passados foram melhores. Por exemplo, eu citei aqui agora a questão do ar livre, do culto ar livre. Era um avivamento, era um mover de Deus. A Zilma, você imagina a Zilma tocando e eu cantando. Você imagina só, né? A diaconisa Eide tocando guitarra, até que a diaconisa tocava muito bem, né? Cantando, ela cantava também muito bem. E a gente parava na rodoviária aqui da nossa cidade, a rodoviária urbana, e ali juntavam muitas pessoas, era impressionante aquilo ali, e as pessoas choravam, eram tocadas, gente liberta, gente transformada. Então aquilo foi para aquela época. Hoje, por exemplo, eu não incentivaria a igreja a fazer esse trabalho lá. Pode ser que Deus, com alguma estratégia do céu, nos oriente. Então foi muito bom naquela época. Então eu acho que a gente não precisa viver aquilo de novo. Foi um momento, foi uma estação, foi uma época. Eu acho que a gente tem que sempre estar vivendo debaixo assim, dessas nuvens de Deus que modifica. Evidentemente, aquilo que foi lá no passado vivido foi para aquela época, para aquele momento. E valeu para aquele momento. É quando você com seu filho, né? O que seu filho está precisando hoje que ele tinha antes? Não, o teu filho hoje precisa viver Uma realidade totalmente diferente. É claro, quando era um bebezinho tinha outras coisas que você gostaria de estar vivendo de novo com ele. Mas aquilo foi lá atrás, não é para ser vivido mais nesse momento. Então eu acho que a igreja hoje está vivendo o que ela tem que viver. Agora é claro, né? Então uma coisa que a gente vai, inclusive, e aí esse ponto é importante, eu acho que isso precisa ser, se você diz assim, uma coisa que era do passado e que precisa estar hoje, aí sim, grupo de comunhão com a graça, isso é fundamental, é este relacionamento com criar vínculos, grupos menores, porque na verdade nós éramos um grupo menor. E nós fomos uma igreja que nasceu de um grupo menor e aquilo frutificou para se tornar realmente uma reunião no auditório. Continuamos a mesma igreja, mas um pouco maior em termos de número. Esse crescimento, ele dificulta às vezes os vínculos. Então, uma coisa que em 2023 nós vamos viver é o grupo de comunhão com a graça, muito importante para a nossa vida. Nós, inclusive, na última Conversas da Vida que tivemos, nós passamos a Fernanda lá dos Estados Unidos e que teve um sonho profético quando aquilo já estava gerado no meu coração, e aquilo foi assim como uma confirmação sobrenatural, a necessidade de você que está conectado conosco, depois da pandemia. Então até aqueles que viviam em comunhão pararam de viver em comunhão, cada um na sua casa, cada um no seu lar, na sua. Isso não é doentio, isso é um costume. A Adeline perguntou como é que você passou a ler a Bíblia, a orar. Foi uma disciplina que foi me dada pela própria igreja. Você vai orar, e a gente tinha aquele horário marcado para orar, eu era obediente, a gente orava e a gente se acostuma a ver o quanto aquilo é importante. A comunhão é a mesma coisa. 3 meses a gente consegue ter um vício ou um hábito, e a gente pode desfazer um hábito ou um vício em 3 meses também. Em 2 anos se desfizeram realmente as relações sociais no mundo inteiro. Outro dia, eu saindo do CTI, o médico veio falar isso para mim, disse: pastor, você não sabe o quanto é importante você vir aqui com esse contato físico presencial para essas pessoas aqui dentro do CTI. Ele falou, essas pessoas com a pandemia, eles pararam de ter relação social. Então você também, a sua mente também está acostumada a ficar em casa, a se conectar. Nada errado nisso. Isso edifica, isso abençoa, isso faz parte da nossa humanidade. Mas existe um princípio bíblico muito importante, que eles se reuniam no auditório, no templo e também nas casas onde havia um relacionamento. Então, 3.000 pessoas se convertiam, numa casa só não cabia. Eram em várias casas que haviam esse relacionamento. E isso é importante ser resgatado, não só na nossa igreja, mas no mundo, a relação social. Então isso precisa ser resgatado na nossa igreja. E 2023 já começou e você vai fazer parte de um grupo de comunhão com a graça de Deus. Não, e o grupo de comunhão é super legal porque você cria vínculo, você anda junto. Então quer dizer, você faz amizades. Então aquele dia que você está mal, tem alguém ali perto. Às vezes o culto é uma bênção, mas só que aquele dia você está mal e é muita gente, e às vezes você não consegue dar atenção para todo mundo. E o grupo pequeno, você já consegue dar aquele cuidado, dar aquele carinho. Então eu incentivo vocês a participarem, porque teve um período da Maranata que a gente tinha isso, tinha os discipulados, tinha o discipulado de verão,
que a gente fazia aqueles grupos de verão que funcionavam nas férias, pegando o pessoal que estava de férias, os jovens. Então, assim, a gente criava vínculo, criava amizade, então é muito legal. Eu, assim que começar, a gente já vai estar participando e eu incentivo vocês. E o maior exemplo é Jesus. Você é seguidor de Jesus? Segue mesmo? Então, Jesus tinha 12 apóstolos, que tinha um grupo menor que ele se relacionava. Então, é importante se fazer o que Jesus fez para viver obras maiores que ele realizou, e essa é a promessa de Deus, esse avivamento em glória. Gente, só mais 2 perguntas, a gente vai estar chegando ao final, tá? Agora, eu como membro, né? Estou perguntando como eu, mas vocês que são membros aqui também. Como nós podemos apoiar você como pastor? Como nós, ovelhas, podemos te encorajar? Já tem me encorajado, acabei de ser encorajado com tanto carinho aqui, com essa obra de arte maravilhosa feita pela Helena. Ele é um artista, viu, gente? Coisa maravilhosa que foi feita aqui. A sua presença incentivando, Rafael lá atrás apoiando com paciência, saiu numa quinta-feira, trouxe dele de mar para cá, por causa da igreja, dando apoio, vem aqui para a igreja voluntariamente, não recebe um centavo para ficar tocando para a igreja, para amar a Deus, para ministrar. Todo esse incentivo de quando você se conecta aqui conosco, entrando em unidade, orando, apoiando, abençoando. Então, o que tem que ser feito continua fazer o que está sendo feito, porque tem sido bênção. Amém, viu, gente? Vamos investir nosso tempo apoiando, abraçando as causas da igreja, e assim a gente se torna meio que Arão e Hur, né, dando suporte aos nossos pastores. E aproveito esse momento para dizer muito obrigado pelo amor de cada um de vocês. A Bíblia fala no Salmo 118, que eu uso demais esse versículo, que eu vejo Deus naqueles que entram no meu caminho para me incentivar. Vocês, muito obrigado. Você, muito obrigado. Rafael, você. Deus abençoe. Amém. Última pergunta. O que é para você o avivamento em glória? E como Deus te deu esse nome para o ano de 2023? O avivamento em glória, ele na verdade, ele é uma estação de Deus. No ano passado nós declaramos o ano da presença de Deus. Não mudou. Entramos numa fase maior dessa estação. Significa o quê? Significa que esta presença de Deus está para se cumprir um momento profético em nossa igreja, um momento de profecia, não só na nossa igreja, mas em toda a terra. Aliás, não perca, domingo pela manhã, 9h30 da manhã, nós estaremos falando sobre as profecias da Bíblia, num estudo muito importante que tem conexão com esse avivamento em glória. O que é o avivamento em glória? Aquilo que Deus fez em Atos 2, aquilo que você lê nas Escrituras Sagradas, aquilo que você já experimentou como experiência. Há uma promessa na Bíblia que antes da vinda de Jesus, Ele enviaria a chuva temporânea, serôdia, ao mesmo tempo. Que chuvas são essas? Há uma chuva que cai quando preparando a terra para a semeadura. Então, a chuva cai e você semeia. Depois vem, você semeia, aquela chuva molha a terra para poder a semente germinar. Passado um período, quando cresce a plantação, vem uma chuvas fortes, antes da colheita, para que os frutos possam ficar maduros e a colheita seja abundante e boa. Então, essas 2 chuvas estão sendo prometidas antes da vinda de Jesus. Claro que Jesus não está tratando de agricultura, gente. Ele está tratando do mover dele na terra, de salvação de vidas, de conversão de almas, que antes da vinda do Messias, uma grande colheita com alta qualidade, com vidas transformadas. Isso que é importante, não é só frutos, são vidas transformadas com qualidade. Um mover do Espírito jamais sonhado em toda a terra vai acontecer, e nós estamos dentro dessa estação, dentro deste relógio do Espírito Santo de Deus, declarando o ano do avivamento em glória. Por que em glória? Porque ao momento que você está orando, você está louvando, sem ainda ter aquela manifestação de Deus. Deus está presente, mas você não tem, por exemplo, acaba de dar um tapa com o dedo de mar, não leve para a delegacia da mulher, o marido não me bata, foi um tapa razoável, ela sentiu o impacto da minha presença aqui agora. Claro que eu quero dar isso apenas como uma metáfora para dizer que Deus se move em todo lugar, mas às vezes o toque dele não é tão forte como nós gostaríamos. Então você está louvando a Deus, de repente vem uma profunda unção de adoração, aí você já sente a presença de Deus, e naquela adoração você continua, e quando você está adorando, aí vem um momento de glória, que é mais do que um tapa,
É um impacto da presença de Deus tão forte, que transforma o mundo. Quando vem esse momento, não saia dali, fique ali e deixe o Espírito Santo fazer tudo o que Ele quer. É isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer em toda a terra, um avivamento em glória antes da vinda do Messias, e nós estamos fazendo parte disso. Glória seja dada a Deus que você vai fazer parte disso, na sua vida, na sua casa, nessa igreja. Os céus estão rasgando, anjos estão sendo enviados, há um mover sobrenatural que vai acontecer. Você vai pregar a palavra para as pessoas e Deus vai acompanhar com sinais, milagres, prodígios, e nas ruas da cidade pessoas se converterão, serão tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Avivamento em glória não é apenas uma reunião dentro do auditório, como já está acontecendo, um impacto muito maior que nós já experimentamos aqui em nossa igreja, está acontecendo agora. Você deve vir ao auditório, experimentar isso, porque algo novo está acontecendo, como também em muitas casas e famílias, gente estão sendo impactadas enquanto fazemos o nosso culto online. Isso vai aumentar, isso vai multiplicar. Isto é um avivamento em glória. É quando a manifestação máxima de Deus, olha essa palavra, máxima de Deus, chega em toda a terra, preparando a vinda do Messias, porque Jesus está voltando, o Rei está voltando. Igreja, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um clamor está sendo gerado. Isto é avivamento em glória, e é nisso que esta igreja está, e é nisso que nós estamos. Então, dar este nome, avivamento em glória, veio nessa estação que Deus já começou a produzir. Eu estava na minha casa, deitado, dormindo, e eu acordei com essa voz: diga para a minha igreja que chegou o tempo das últimas chuvas, a temporânea serôdia. Chegou o tempo das últimas chuvas do avivamento para a vinda do meu filho Jesus. Eu acordei com essa voz impactada, e isso está escrito. Pastor Renato, você está elucubrando, sonho é teu, você está ficando velho, tudo bem, vou entrar na sua, mas está escrito isso na Bíblia. É profecia escrita que antes da vinda de Jesus, Ele enviaria a chuva temporânea serôdia. Então, este é o momento que nós estamos vivendo da vinda do Messias. Não deixe o maligno sequestrar teu coração, não deixe o diabo roubar a tua mente, não deixe ele levar você para fora daquilo que Deus está fazendo nesses dias, e que você possa viver intensamente este avivamento em glória. Foi assim que surgiu isto, avivamento em glória, já alguns meses antes do ano terminar. Então, gente, são essas perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer, escrevam aí embaixo no chat, tá? Que na próxima semana o pastor Renato vai estar respondendo dentro do possível, tá bom? Então, foi um prazer. Deixa então as suas perguntas, vamos encerrar orando aqui. Foi um privilégio ter a Deline Gabriela aqui conosco. é o face a face. Tinha um cara, não sei se você lembra do programa, cara a cara, né? Cara a cara com Maria Gabriela. Era cara a cara com Maria Gabriela. Aqui é o face a face com Deline Turner Peckless. Então, é com Deline Peckless, né? Cara a cara com Deline Peckless. E a próxima entrevistada do programa será no aniversário em fevereiro. Pastora Laís. Não será no dia do aniversário, mas no mês de fevereiro você vai ter ela sendo entrevistada pela Deline Mara aqui. Cada pastor que fizer o seu aniversário vai ter que conversar comigo. Vai ser obrigado a ir para o face a face aqui, para uma série de perguntas abençoadas. Vamos orar pedindo que a graça de Deus possa estar conosco. Lembrando a você, antes de nós orarmos, que nós teremos então, domingo 9h30 da manhã, um estudo bíblico sobre as profecias na Bíblia. Não perca isso, porque tem a ver com a sua vida, com a sua família, com o mover de Deus em toda a terra, e é muito importante estar afinando o nosso relógio com o relógio de Deus. Participe conosco, domingo 9h30 da manhã, vamos estudar a Bíblia. E domingo às 18 horas, aqui no nosso auditório, o nosso culto de celebração ainda caminhando, realmente alinhando nossas vidas no avivamento em glória. Venha participar conosco. Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento que estamos tendo aqui, invocando o nome do Teu Filho Jesus, pedindo graça e misericórdia para todos nós, para cada um dos nossos amados conectados nessa hora. Abençoamos esses corações, Pai amado, para que Tu tragas um avivamento em glória, Pai amado. Batiza com o Espírito Santo os que não são batizados, traz dons sobrenaturais, Pai. Rasga os céus e desce com a Tua glória sobre cada casa, cada família, sobre o auditório. Nós estendemos as mãos para este auditório aqui agora e oramos, Pai amado, que cada encontro que esta igreja tiver aqui, em nome de Jesus, haja avivamento em glória, haja um impacto da Tua presença. Nós desejamos e queremos mais da Tua presença. Ó Senhor Jesus Cristo, venha com todo o Teu poder, venha com toda a Tua glória. Nós oramos e abençoamos, Pai, cada vida conectada conosco. Faça milagres, sinais, prodígios, e que Tua graça possa estar conosco. Abençoa a Tua filha Deline, seu esposo, seu filho que não está aqui, mas que a Tua presença possa envolver esta família, e abençoamos o Teu filho e os Teus filhos, dizendo que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus é a comunhão do Espírito,
seja com o teu coração, em nome de Jesus. Deline, muito obrigado. Até o próximo, face a face. Com Deline Pérez. Quem vai participar do que Deus vai fazer? Aqueles que vão optar, decidir e responder por uma postura. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Saia da conveniência esse ano. Saia do costumeiro. Dê uma resposta diferente. Para Deus te inserir, te selecionar para o que Ele vai fazer. Deus... Convidamos você para a nossa conferência com o pastor Kleber de Jesus. Próxima quarta, dia 18 de janeiro, 7h30 da noite. Depois, sexta-feira, dia 20 de janeiro, 7h30 da noite. Sábado, dia 21 de janeiro, 7h30 da noite. E domingo, 9h30 e 18 horas. Entrada franca, de graça e com a graça de Deus. Mas venha com fome e sede da glória da presença de Deus, porque o Eterno será fiel com o teu coração. O Auditório Conexão Vida está pronto para receber você, junto com a igreja, para juntos adorarmos e recebermos uma transferência de Deus neste início de 2023. Avivamento em glória para o teu coração. É chegada a hora, o avivamento em glória.